Teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, versículo 20. E logo nas sinagogas pregavam dizendo que este era o Filho de Deus. Versículo 21 diz: todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse a quem Jerusalém perseguiu os que invocava este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes, versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais por de Deus que habitava em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: mas façai-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, versículo 12. Porque não recebiam realmente de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, versículo 14. E na minha nação serviu o judaísmo a luz da unidade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, versículo 17. Aliás, 16. Revela os seus filhos em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne e sangue. nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, toda a igreja, versículo 18. Depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Glória a Deus, amém? Justo e eterno Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela leitura que aqui foi feita, Deus. Que o Senhor venha nos orientar através da sua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Poder sentar em nome de Jesus. Amém? Amém. Isso, todos juntinho. É ao vento, né? Então pronto, todo mundo vai para lá. Não, estou brincando, fiquem à vontade. Meus amados irmãos, essa lição ela vem para nos mostrar o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, né? Essa pessoa aqui fala a respeito do apóstolo Paulo. A lição é muito proveitosa. Quero que vocês prestem bastante atenção no que Deus vai falar conosco através dessa lição, amém? O texto áureo da lição, ele diz assim, ó: Paulo chamado por quem? Texto áureo, Paulo. Vamos lá, todo mundo? Texto áureo da lição diz o quê? Paulo chamado pela vontade do homem. É assim? Vontade de Deus. Olha para aí. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Amém? A gente vê aqui que essa chamada de apóstolo, ela foi no início do século I. Jesus separou, deixou bem organizado, né? Aí você pode me perguntar: hoje, irmão, hoje existe esse sacerdócio? Pode ser chamado assim, apóstolo, alguém? Não pode. Os homens se titulam pela sua vaidade, amém? Então a gente vê que existe aí os apóstolos, né? Tem Valdomiro, apóstolo, e outros apóstolos, né? Assim? Mas eles não são apóstolos de Cristo, tá certo, gente? Existem 12 apóstolos que esses
fizeram o crescimento da igreja. Tá certo? Os homens que se titulam apóstolo hoje, isso é pura vaidade. Certo, irmão? E digo sem medo de errar e convicto e com bastante segurança na base bíblica. Tá certo? Então aqui a gente vê que Paulo ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Deus. Né? Deus ali chamou Paulo desde o ventre da mãe. E aqui a gente vê a verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Sim ou não? Sim, Deus chama e mostra ao mundo que Ele é Deus e escolheu. E quando a pessoa se dispõe a dizer assim: Deus, eu agora te conheço, eu agora preciso sentir a tua graça sobre a minha vida. Aí Deus vai e faz grandes obras. Quem sabe quem é Paulo desde o início, irmã? Paulo foi quem, irmão? Uma boa pessoa? Não. Paulo era o que, irmã? Você queria ser amiga de Paulo, sentar no judaísmo? Naquele tempo não. Por incrível que pareça, existem alguns judeus, né, hoje em dia em Israel, que eles pensam que são donos da palavra. Né? Eu quero deixar bem claro aqui: não existe dono da palavra e não existe exceção de pessoa para Deus. Amém? Do mesmo jeito que o judeu ele tem uma vocação de chamada, lembrando que eles são um povo eleito por Deus, e nós somos o que? Chamados por Deus, tá certo? Por que é povo eleito? Porque o judeu ele é bem antes de nós e Deus fez uma aliança com eles, amém? Então, mesmo assim, não dá o direito a eles de nos reservar o que Deus tem para cada um de nós. Hoje em dia não, o judeu, muitos creem em Jesus Cristo, outros não, ainda não creem em Jesus Cristo, e a gente vai aprender isso com o tempo da palavra. E por quê? Vamos perguntar logo, pergunta a mim, por quê? Por quê? Eles não creem em Jesus. Eles não creem em Jesus. Por quê? E agora, isso foi ensinado no início da lição. Eles não creram em Jesus e nem creem porque eles achavam que Jesus jamais poderia vir como o quê? Como um rei e morrer numa... Olha só, eles achavam que Jesus não era para morrer, porque quem morre na cruz era quem? Malfeitor e pessoas que cometeram crime. E como é que um homem que se diz rei dos judeus chega agora e morre numa cruz? Por isso que eles interpretavam a Torá, mas eles não interpretavam a Torá pela o quê? Pela graça do Espírito Santo. Aí tem um hino que diz, que eu acho engraçado, até muitas vezes eu louvava, que diz assim, né? Ninguém decide quem é Deus, né? Ninguém mostra quem é. Ninguém explica a Deus, né? Lógico, se você não chama a presença do Espírito Santo, você nunca vai entender quem é Deus. Primeiro, o Espírito Santo é a força da palavra. Quando Jesus diz o quê? Eu vou e vos mandarei o Espírito. O Espírito Consolador é o que vai dar o entendimento quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele está fazendo. Por isso que a chamada de Paulo, ela foi uma chamada extraordinária. É uma chamada que Paulo conhecia a lei, sim, conhecia a Torá, não é o livro da lei. A Torá, vamos entender, a Torá não é o livro da lei. A Torá é o livro de quê? De ensino, tá bom? A gente sabe. Irmão, e como é que eu posso me manter? Hoje nós temos o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama o quê? Pentateuco, né? Então, o Pentateuco, ele é os 5 primeiros livros, né? E as pessoas ainda têm muitas dúvidas nisso. Esses 5 primeiros livros, ele ensina quem é Deus. Ele ensina quem é a criação, e Gênesis já ensina a criação, né? Ensina quem foi criado primeiro, a separação céu e terra, né? E Deus cria primeiro o quê? As árvores, não é assim? As árvores, os peixes. Olha só que coisa interessante.
eles não interpretavam a Bíblia porque eles não tinham ainda o dom do Espírito Santo. E por isso que eles eram letrados, eram fariseus, homens de respeito, lembrando que o fariseu não era uma pessoa ruim, viu, irmão? Não, mas irmão, não era. Inclusive, por que eles não eram? Porque eles não interpretavam a lei, eles achavam que tinha que defender a tese que Jesus não poderia morrer daquele jeito. E eles estavam errados. Quando vem a interpretação pelo Espírito Santo, Paulo agora reconhece isso na sua chamada, amém? Então, Paulo era terrível, Paulo era uma pessoa ruim, Paulo defendia como fariseu a lei da palavra de Deus, e eles defendiam, e como eu sempre expliquei aqui, e pecavam. Lembra que eles pecavam? Por que eles pecavam? Porque a Bíblia diz amar o teu próximo como a ti, e eu expliquei isso desde o início, não é verdade? Então ele vem e começa a matar os irmãos, porque os irmãos diziam que Jesus Cristo era uma heresia, então ele já pecava ele. Então você vê que o poder do Espírito Santo te faz ter o quê? Perdão, misericórdia, amor, transformação. Paulo não era transformado. Paulo conhecia a palavra, mas ele não era transformado porque não tinha intimidade com o Espírito Santo. E muitas igrejas aqui, vocês têm que entender, e muitas igrejas aqui tem muita Bíblia na interpretação antiga. Lembra que eu disse que eles guardam o sábado, não é assim? Existem outras denominações. Eu não posso chamar uma igreja dessa de seita. Vamos aprender também o que é seita, certo? Eu não posso chamar uma igreja de seita quando ela diz que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador. Não é seita, viu? Não é seita, gente. Então a gente entende que uma seita é aquela que não aceita Jesus Cristo. A Testemunha de Jeová é uma seita. Por quê? Porque ela não crê no Cordeiro de Deus, ela não crê no unigênito de Deus. Então Paulo era dessa forma. Existem igrejas hoje aqui no Brasil que não aceita Jesus de jeito nenhum, certo? Sétimo dia, ela é uma seita? Pode perguntar, dúvida? A questão do Brasil é o quê? Na questão do Brasil, somos eleitos e gentios. O Brasil, ele tem que... A cristã do Brasil. A igreja cristã do Brasil, muito bem. É chamada a igreja do véu, certo? Ela se dizia seita, gente. Mas o que eu quero dizer é que a seita é aquela igreja que diz assim: eu não aceito o Filho de Deus, eu não aceito Jesus como Salvador. Ela aceita Jesus como Salvador lá? Aceita. Porém, ela faz o quê? Coisas que não agrada. Alguns, viu? Não são todos não. Lembrando disso, temos que separar e ser justo. Não vou aqui meter pau na igreja sem ela ter, entendeu? Mas eu sou sincero, ela não segue conforme a vontade de Deus. Por quê? Dizem alguns, não são todos, que se você pecar lá, não tem mais volta. Jesus não aceita mais. É verdade isso? A igreja do véu, que é chamada a igreja cristã do Brasil. Eles dizem que não aceitam quando você pega. Você está dentro da igreja ali tudo certinho, de repente você pecou. Eles dizem que não tem volta. E isso é heresia. Jesus ele foi bem claro e disse assim: quem salva, vamos lá, vamos aprender. Quem salva é quem? Jesus. Quem tira pecado é quem? Jesus. Se eu cair, Pedro pergunta a Jesus o quê? Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Olha só. Quando você cai, o amor de Deus revelado pelo Espírito Santo tem que cuidar, tratar de você. O pecado é uma doença. Está entendendo? Se o pecado é uma doença, quem é a cura? Jesus, a palavra de Deus. Eu tenho que chamar você, explicar a você dentro da Bíblia: olha, o que você fez é errado, minha filha, meu filho. Você roubou, um exemplo, você se prostituiu. Hoje em dia as quedas maiores das igrejas são prostituição, viu, gente? E a igreja tem que vigiar nisso. Pelo Espírito Santo de Deus tem que ser esse espírito imundo. Isso é um espírito de imundícia. O homem casado, a mulher casada, isso acontece muito dentro da igreja, tá certo? Mas e aí, esse pecado, o que é que eu vou fazer? Disciplinar.
A disciplina, tirar do órgão, pode tirar sem medo. Agora lembrando, não é tirar como se fosse tirar da igreja para fora e apedrejar, não. Então essas igrejas são assim. Elas dizem que só entra no céu se você não errar. Agora puxa por baixo do pano a podridão, que a gente sabe que tem. Por debaixo dos panos é a mais podre que tem. Por quê? Porque eles não absolveram que a salvação ela foi posta. Independente da sua queda, a salvação ela foi colocada na cruz. Amém? Então Paulo entende isso e agora ele começa a desenvolver técnicas espirituais. E Paulo ele foi um técnico espiritual. E isso é muito bom em ser técnico espiritual. Quando alguém tiver fragilizado, você vai lá e diz: olha, Jesus disse que é bom assim. Jesus disse que é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem abriu a boca para dizer isso. Só ele abriu. Então, se ele é tudo isso, para mim ele é a minha referência, sim ou não? Sim, é sua referência. Sua referência é Jesus. Quando Paulo agora tem o prazer de conhecer Jesus frente a frente, ele é chamado para o apostolado. Ele vai ser apóstolo de Cristo. Ele não é mais aquele homem leigo. Uma que ele já tinha o conhecimento da Torá, ele já sabe quem é Deus. E agora ele já sabia que com o encontro de Jesus, ele agora sabia realmente que você é o Messias. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando pregamos a mensagem da cruz, temos que lembrar que Jesus não está mais lá, tá bom, gente? Jesus sofreu, a gente chora, porque o sofrimento foi grande. Mas temos que entender que Jesus está conosco. Não existe mais um morto. Não existe mais ninguém lá. Então quando a gente aprende, Paulo aprendeu isso. Paulo disse, ele ressuscitou. Vou mostrar a vocês que ele não ressuscitou. Aí começa a matar e querendo ver o quê? Mais sangue, mais destruição. Vai pegar a carta lá dos líderes fariseus, dos rabinos da época, e vão matar os cristãos que amam Jesus. Agora veja que chamada linda. Você saber que achava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. A transformação de Paulo quando Jesus agora fala com ele. Vamos para a introdução da palavra. Convido um dos leitores para ler a introdução. O que é que diz? Vamos começar de lá para cá ou de cá para lá? Vamos começar de lá para cá. Vai, pode ler a introdução da lição. Introdução. A história da expansão da igreja. É a lição número 4. Nesta lição estudaremos essa parte. Oi? Nesta lição estudaremos a respeito da vocação. Nesta lição estudaremos a perfeita vocação. Isso, número 4. Introdução. Desta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo Apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação em sua escola de formação no deserto de Arabiá. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Veja que a formação de um cristão é importante, sim ou não? Sim. Às vezes as pessoas querem falar do amor de Jesus, não é verdade? É bom falar de Jesus, não é assim? Quando me converti, eu lembro que era uma sede tremenda. Mas a Bíblia diz aqui que Paulo, ele foi primeiro